Olá, meus amigos. Essa é mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Dessa vez, a gente tem como tema de estudo a questão relacionada aos contratos eletrônicos. Nós teremos 3 expositores. Para começar, eu queria dar as boas-vindas ao professor Geraldo Frazão, do nosso Grupo de Pesquisa da UFPE. Hoje, a gente tem a satisfação de receber aqui no Grupo de Pesquisa o professor Maurício Requião, da Universidade Federal da Bahia, que nos honra com a sua presença, já agradecendo a participação, professor Maurício, e como debatedor da Universidade Federal de Alagoas, fazendo aí uma trilha de Alagoas, Pernambuco e Bahia, o professor José Barros Correia Júnior, que também está aqui conosco. Tá? A gente vai seguir como combinado, primeiro com a exposição do professor Geraldo, na sequência o professor Maurício e o professor Barros. Eu vou deixar aqui agora, nesse momento, apenas o professor Geraldo no início, com o destaque da tela, para que ele possa começar as suas considerações e a gente iniciar os trabalhos. Professor Geraldo, muito obrigado e seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu caro. Obrigado, Marcos. Boa tarde, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Paulo, ao professor Marcos pelo convite para conversarmos hoje e saudar os professores Maurício Requião e José Barros, em nome de quem eu saúdo a todos. Tá? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre contratos eletrônicos. Eu vou fazer uma exposição dividida basicamente em 4 tópicos. Tá? Inicialmente, uma brevíssima exposição sobre o desenvolvimento da internet, do comércio eletrônico, sociedade digital, explicar depois a estrutura do contrato eletrônico e sua caracterização, explicitando as formas de contratação eletrônica. E também, depois eu vou falar sobre as referências fundamentais que foram abaladas com a contratação eletrônica, ou seja, quem contrata, onde contrata, quando, como e o quê. E, por fim, as perspectivas e impacto no direito dos contratos. Tá? Verificamos que, nesse ambiente de ampla disseminação de informações e de pessoas conectadas, as sociedades empresárias detectaram um novo foco de atuação e começaram a expandir a atividade comercial para essas novas áreas, né, indo aí ao encontro das demandas do mercado. Nessa seara, se encontram os contratos eletrônicos, que utilizam um sistema informatizado que permite ao contratante concluir o negócio com o fornecedor do bem ou serviço. Ou seja, é uma relação que difere em grande medida daquela relação clássica negocial levada a efeito em lojas físicas. A propósito, a Stefano Rodotà, ele foi muito feliz ao registrar que, se eu entro numa loja e compro algo com dinheiro, a minha imagem desaparece no momento em que eu saio da loja. Mas se eu faço isso na rede, na internet, eu deixo uma marca, ou seja, eu deixo um pedaço de mim lá. Eu dou as minhas informações a esse outro sujeito que pode, eventualmente, utilizá-las além daquela relação que foi estabelecida inicialmente. Então, a gente vê que não só os aspectos atinentes à pessoa são afetados, mas também toda essa multiplicidade de estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais da sociedade. E, diante desse quadro de inovação tecnológica, tem-se que o direito não tem desenvolvido ainda soluções que abarquem todo esse fenômeno, o que tem gerado uma certa insegurança jurídica aos usuários quando vão efetivar uma contratação eletrônica, especialmente no tocante à questão da autenticidade das manifestações de vontade. E tem uma outra questão também interessante que o professor Lorenzetti pontua, que é essa questão do surgimento desse navegador feliz, do net citizen, essa pessoa que é socialmente isolada e sem capacidade crítica. Nós nos confrontamos com publicidade indutiva, criação de modelos culturais, incentivo a determinadas condutas, o que vai, de certa forma, criando regras comuns. E essa homogeneidade do indivíduo médio leva a padrões de gostos e preferências, o que termina desencadeando um processo lesivo das liberdades. Quase ninguém é consciente desse controle social a que estamos submetidos. E as pessoas tomam decisões induzidas pelos outros, mas crendo firmemente que são suas próprias decisões. Inclusive, com relação à questão de publicidade, eu li recentemente uma frase bem interessante, baseada, tomando por mote o livro Pequeno Príncipe, que ele diz o seguinte, mais ou menos assim: tu te tornas eternamente responsável pelo produto que quase compraste, e agora ele ficará aparecendo em anúncios em todo o site que entrares para todo sempre.
É bem por aí mesmo, né? Muito bem. No contrato eletrônico, emprega-se total ou parcialmente o meio digital para a sua celebração, cumprimento ou execução. Ou seja, a transação é levada a efeito mediante a transmissão de dados sobre rede de comunicação, abrangendo as atividades negociais mais relevantes, né? E aí, quando a gente fala em transmissão de dados, é bom a gente sempre lembrar que, na verdade, não ocorre nenhuma mágica quando a gente envia um e-mail, a gente clica naquele botão de comprar em um determinado site. O que acontece é uma transmutação dessas mensagens em códigos zeros e uns, né? Então, todas essas mensagens são transmitidas via um código corretor de erro composto de zeros e uns, e que são codificados quando você envia mensagens e decodificados lá no receptor. Eventualmente, pode ocorrer algum tipo de erro nessa cadeia de transmissão que termine por invalidar o negócio jurídico, tá? E isso aí vale não só para mensagens escritas, mas para ações, imagens, etc., tá? Normalmente, a doutrina se refere a 3 tipos de formas de contratação eletrônica. A gente tem as contratações interpessoais, são aquelas caracterizadas pela necessidade de uma ação humana, de forma direta. Quando a gente troca, por exemplo, e-mails, comunicações em redes sociais, em chats, por exemplo, então, ou seja, precisa de uma ação humana nesse caso. As contratações interativas, por seu turno, resulta de uma interação entre o agente, o sujeito de direito, e um site, um sistema computacional. Normalmente é uma loja virtual de um estabelecimento, de uma sociedade empresária. Ou seja, há interatividade entre a pessoa natural e o sistema de comércio eletrônico. Normalmente essas relações aí ocorrem no âmbito das relações de consumo, né, caracterizadas por uma oferta pública, ao qual o sujeito adere a essas condições gerais e modificar as cláusulas contratuais. Interessante notar que, no caso da utilização de cartão de crédito, forma-se uma relação jurídica totalmente despersonalizada, que é entre o sistema informatizado da empresa ofertante e a administradora de cartão de crédito. E, por fim, o terceiro tipo são aquelas contratações intersistêmicas, ou seja, são contratações realizadas entre sistemas automatizados. Ou seja, há uma prévia programação entre os representantes das sociedades empresárias no sentido de realizar determinada operação mediante ordens automáticas, como, por exemplo, a questão do estoque do supermercado. Quando o estoque chega em determinado nível, automaticamente é enviado um comando para o distribuidor para realizar determinado tipo de compra. Ou seja, é um diálogo eletrônico entre sistemas aplicativos em um formato possível de ser entendido pelos programas utilizados, né? Outro exemplo também são essas liquidações de ordens de compra e venda em bolsas de valores, né? Quando aquela ação chegar a determinado patamar, você compra ou vende automaticamente, assim por diante. Então, ou seja, a gente tem esses 3 tipos básicos, são contratações interpessoais, interativas e intersistêmicas. E aqui eu chamo a atenção para a questão de quem contrata, ou seja, para a declaração de vontade. Quem é que está diante da tela do dispositivo eletrônico? A gente tem que levar em conta que essa declaração de vontade ela terá que ser imputável àquela pessoa a cuja esfera de interesses pertence àquele programa utilizado na manifestação declarativa. Porque o meio eletrônico apenas operacionaliza esse encontro de vontades. Então, a gente utiliza aqui a teoria da aparência. O contratante que se dispõe a utilizar-se do meio eletrônico para efetivar as transações, criando uma aparência de que aquele meio pertence à sua esfera de interesses, é ele que deve suportar os riscos do negócio e responsabilidade pelo ônus de demonstrar o contrário. Inclusive, aqui eu queria ressaltar um ponto trazido pelo professor Paulo Lobo, numa conversa de WhatsApp, que diz respeito ao Código Civil chinês, tá? Que ele contém uma referência explícita à formação do contrato eletrônico. Só para contextualizar, o Código Civil chinês foi votado no ano passado e entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano, 2021. Ele é relativamente enxuto, ele tem 1.260 artigos e praticamente é pouco mais da metade do nosso código, né, que tem 2.046. Ele tem a característica de revogar toda a legislação civil anterior e unificar a legislação de direito privado.
Então, o artigo 491 do Código Civil Chinês, que foi a sugestão do professor Paulo Lobo, de falar também sobre ele, diz o seguinte: se as partes celebram um contrato na forma de cartas, mensagens de dados ou outras formas, e exigem a assinatura de uma carta de confirmação, o contrato será constituído quando essa carta de confirmação for assinada. A gente não tem no direito brasileiro algo assim muito similar, mas eu lembrei do decreto 7962, que trata das relações de consumo na internet. Lá o artigo 4º, ele impõe o dever de confirmação do recebimento da aceitação da oferta no caso de comércio eletrônico. E aí, aproveitando só o mote dessa questão do Código Civil chinês, eu acho interessante porque, de fato, é o Código Civil mais recente que a gente tem e de uma superpotência, né? Então, eu procurei até a palavra, o termo contrato eletrônico no Código Civil. Assim, só lembrando, aqui eu consultei o Código Civil, a versão dele em inglês, tá? Porque eu me esqueci como é que se diz contrato eletrônico em mandarim. Mas o fato é que tem apenas uma única remissão à expressão contrato eletrônico, que é no artigo 512, que ele, inclusive, faz referência a essa questão da teoria, dessa teoria da aparência. Ele também coloca essa questão dessa responsabilidade de quem fornece essa aparência de que aquele sistema é dele. Tá? Outro ponto interessante que eu encontrei no Código Civil chinês foi essa questão quando o contrato é celebrado na forma de mensagem de dados, ele estabelece que o local principal de negócio é o destinatário, é o local de negócio do destinatário, é onde o contrato é formado. E a questão do artigo 137 do Código diz que a manifestação volitiva torna-se efetiva quando a mensagem de dados entra no sistema. Também aí, referindo nessa questão, a meu ver, da teoria da aparência, tá? Então, voltando aqui um pouco mais para a nossa realidade, um ponto importante também a ser destacado com relação aos contratos eletrônicos refere-se ao fato de a contratação ser entre presentes ou entre ausentes. Qual seria essa contratação? Seria entre ausentes ou entre presentes? Porque o meio utilizado não obedece a questões geográficas. Acho que a gente não pode dizer a priori se é entre presentes ou entre ausentes. Ele vai depender da instantaneidade da celebração do contrato. Ou seja, se o contrato é celebrado instantaneamente, então não se trata de contrato entre ausentes, mas entre presentes, como um contrato veiculado via telefone, por exemplo. Porque não há um transcurso de tempo entre a oferta e a aceitação. Mas se o contrato não é celebrado instantaneamente, ou seja, há um lapso temporal entre a oferta e a aceitação, ou seja, podendo ocorrer algum tipo de evento que impeça o aperfeiçoamento do negócio, então o contrato será entre ausentes. Tá? Então, essa questão de entre presentes e ausentes, a meu ver, diz respeito a essa questão da instantaneidade. E aí eu dou o exemplo aqui, entre ausentes, quando você tem contrato eletrônico que é veiculado via e-mail, via WhatsApp, ou então um chatbot, quando estiver offline, ou seja, quando houver um transcurso de tempo, um lapso temporal entre a oferta e a aceitação. E aqui, só fazendo uma referência, a gente fala em chatbot e, só para fazer referência, o chatbot é aquele robô que interage via chat, por exemplo, que inclui aplicativos de mensagem como o WhatsApp, o Signal, o Telegram e o Messenger, por exemplo, né? Esse robô é um software, né, que executa tarefas automaticamente. Então, às vezes acontece dele estar offline e essa contratação se dá, então, entre ausentes, tá? E esse tipo de chatbox é diferente, por exemplo, dos assistentes virtuais, que são comandados por voz ou texto, né? E ele responde de acordo com a disponibilidade de informação que estiver na internet ou um vídeo, como, por exemplo, Siri, Alexa, Cortana, o Google Assistant. Então, um utiliza a questão de uma interface conversacional e a outra é um aplicativo de mensagens, tá?
Outra questão bastante discutida é a que diz respeito ao local de celebração do contrato eletrônico, uma vez que o local é que vai determinar a competência, a lei aplicável e o caráter nacional ou internacional do contrato, né? Os contratantes, em regra, eles possuem domicílio no mundo real. E nas cláusulas contratuais, normalmente, são estipulados locais de cumprimento e as cláusulas de eleição de foro, porque se trata de direito dispositivo, né? Assim, em princípio, os locais de celebração e de cumprimento do contrato são aqueles determinados quando de sua celebração, mas, na ausência de estipulação das partes, então, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, no artigo 9º, parágrafo 2º, estabelece que a obrigação resultante do contrato reputa-se concluída no lugar em que residiu o proponente. Mas, em se tratando de relação de consumo, adota-se o domicílio do consumidor como lugar de celebração em razão exatamente de sua vulnerabilidade. E essa perspectiva, de fato, está em consonância com o princípio constitucional de defesa do consumidor, porque, de outro modo, agravaria-se o acesso à justiça. Então, deve prevalecer a regra que beneficie o consumidor, em especial no âmbito desses contratos eletrônicos internacionais. Mas a dificuldade está justamente em fazer valer o CDC quando o proponente não possui representante no país. Então, outra questão também interessante é o silêncio como manifestação de vontade nos contratos eletrônicos. O artigo 111 do Código Civil dispõe que o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, né? Então, nos contratos intersistêmicos, ou seja, entre sistemas e nos interpessoais, no intersistêmico praticamente não existe lapso temporal e não há como se manifestar em silêncio. Então, silêncio, no caso dos contratos intersistêmicos e nos interpessoais, quando as circunstâncias autorizam, vão ser possíveis. Normalmente, o silêncio não é ativo, tá? Então, em meio digital, eles são aplicáveis às transações também no mundo virtual. Então, o meio não digital é aplicável também no ambiente virtual. Ou seja, o suporte eletrônico, ele cumpre as mesmas funções do papel. O meio virtual, então, ele tem a atribuição de registrar o acordo de vontades e como se existisse um substrato escrito, né? Ou seja, vige aí o princípio da equivalência funcional, de modo que não se pode considerar inválido ou ineficaz um contrato pelo simples fato de ter sido registrado em meio magnético. Ou seja, no que tange aos aspectos essenciais, o contrato eletrônico é apenas um meio eleito para a veiculação da declaração de vontade. Não é uma nova espécie de contrato, mas é uma forma, ou seja, um instrumento de contratação, podendo qualquer contrato em espécie ser utilizado também no ambiente virtual. E nos contratos eletrônicos de consumo, né, as regras atinentes à proteção do consumidor são plenamente aplicáveis, né? Dessa forma, a validade do negócio jurídico submete-se, como qualquer outro, aos requisitos estabelecidos no artigo 104 do Código Civil, né? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? E forma prescrita ou não defesa em lei, sendo a forma do contrato, em regra, livre. E aqui, já estou me dirigindo ao final, com relação a essa questão das perspectivas, desafios, o que é que vem pela frente. Eu vou dar aqui dois exemplos de contratos eletrônicos que, digamos assim, que dão um passo além disso que a gente já está tratando, né? Uma startup americana, a Pactum, ela lançou recentemente um produto que é classificado como negociação como serviço. Ou seja, uma sociedade empresária
adere a essa plataforma e uma inteligência artificial vai negociar com os seus fornecedores. A gente já tem aí duas grandes sociedades empresárias que aderiram a essa sistemática. A gente tem o Walmart, que dispensa apresentação, e a Maersk, que é uma operadora logística que é dedicada à prestação de serviços de navegação marítima. Ela tem em seu portfólio cerca de 600 navios cargueiros, parecidos com aquele que encalhou lá no canal do Suez. Então, o que é que essa startup busca? Ela tenta economizar para essas empresas ao automatizar essas negociações. Ou seja, o fornecedor vai fazer algum tipo de negócio e a inteligência artificial é que vai ler os contratos, integrar as prioridades que estão contidas neles, as instruções de ambas as partes, e, ao final, via contrato eletrônico, ele vai formalizar essa avença. Esses fornecedores, eles usam uma interface tipo chatbot, respondem uma série de perguntas, né, que busca revelar suas preferências, e a inteligência artificial busca uma solução que maximize o valor para o cliente dentro desses parâmetros, né? É claro que você pode ver aí benefícios como uma quantidade menor de erros, porque a tomada de decisão vai ser um processo multifatorial que vai culminar em acordos aceitáveis, menos fraudes. Os especialistas em negociação normalmente tentam embutir algum tipo de condição que os beneficie, e menos atores envolvidos no processo. E o principal fator negativo, é claro, é porque um robô não é uma pessoa. E o processamento de linguagem, ele não entende determinados aspectos da conversa humana, né? Então, é uma tecnologia que pode trazer impacto no futuro das organizações. E um outro exemplo também é a questão dos NFTs. NFT é a sigla em inglês, para quem não conhece, de tokens não fungíveis. Ou seja, é um código de computador que serve como autenticação de um arquivo, ou seja, a garantia de que ele é único. É um registro de propriedade de um objeto digital que busca, assim, proteger os direitos autorais de produtores de conteúdo digital. Então, ele utiliza a tecnologia de contratos inteligentes para incluir um atributo, como uma identidade, um metadado, que torna aquele arquivo como sendo único, né? Ou seja, é um arquivo, um artigo puramente digital, como um documento, imagem, som, e passa a ter um único dono. Ao registrar esse arquivo como um NFT, ele ganha característica de autenticidade, propriedade e estimula a economia milionária. Só para ter uma ideia, uma coleção de desenhos e animações digitais feitas pelo artista Beeple, chamada Os Primeiros 5.000 Dias, foi vendida por 69 milhões de dólares. O Twitter vendeu o seu primeiro tweet da história por 12,9 milhões. E é claro, como o Twitter é o dono do Twitter, ele tem como autenticar que aquele tweet é o primeiro tweet da história. Esses memes que a gente vê por aí estão sendo vendidos por milhares de dólares. O NFT, então, é esse token, essa chave que é única, que é vendida junto com o arquivo e garante, né, a autenticidade desse arquivo. Ou seja, a pessoa recebe não só o arquivo original daquele bem digital, mas também o código que garante a sua exclusividade. É claro que é uma obra que não existe fisicamente e para essa avença não basta fazer um Pix para o vendedor. Essas transações acontecem por meio de contratos eletrônicos, normalmente utilizando a tecnologia blockchain. E um passo, se a gente acha que isso é um avanço, um passo maior ainda foi, no início agora de junho, uma transação viabilizada por meio de contrato eletrônico em que o comprador adquiriu um bem sem literalmente ver o que estava comprando. Um artista italiano, Salvatore Garau, ele vendeu uma escultura invisível por 18 mil dólares. Ou seja, é digamos assim, um espaço vazio em que ele imagina que ali exista uma escultura e ele conseguiu vender isso daí para uma pessoa por 18 mil dólares.
Ou seja, você tem agora um contrato que você tem um objeto invisível. Na visão do artista, ele tenta brincar com a mente das pessoas. Ele diz que se diversos pensamentos convergirem para aquele ponto, que, segundo ele, existe uma escultura invisível, cada observador vai concretizar aquela escultura sem ela existir, ou seja, ela existe sem existir. Então, vamos então agora esperar pelos próximos passos. Obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Nós que agradecemos, Geraldo. Acho que foi excelente para a gente começar a conversa com um panorama geral sobre as possibilidades que a gente já encontra atualmente quando a gente se refere a esse tema dos contratos eletrônicos. Eu queria dar as boas-vindas agora para o professor Maurício Requião. Estou procurando aqui professor Maurício aqui nas minhas telas para poder colocá-lo aqui para a nossa conversa. Não sei se o professor Maurício caiu. Maurício, estou lhe achando agora. Você falou, facilitou muito a minha vida, meu amigo. Tá? Então, seja muito bem-vindo. É muito bom receber a UFBA aqui na sua pessoa. E a gente vai continuar essa conversa agradecendo ao professor Geraldo, que vai ficar aguardando os debates, para que a gente possa ouvir agora o professor Maurício. Então, Maurício, a palavra é sua, meu caro. Obrigado, Marcos. Começar agradecendo o seu convite, né, e o convite do professor Paulo Lobo. Fico muito honrado, né? Vocês são de casa, eu que sou de fora. Faço questão de dizer que o professor Paulo Lobo é uma inspiração para todos nós, né? Aqui na UFBA também, professor. O senhor é uma referência. Assim como o Marcos também, né? Que eu conheço mais proximamente, mas Marcos já é de casa. Marcos, todo semestre que eu posso, eu puxo ele lá para a UFBA para conversar com a gente. Bom, boa tarde, pessoal, todo mundo aí. Cumprimento aqui também Geraldo pela bela exposição, né? Geraldo que é especialista em contratos, sei que mestrado, doutorado foi todo nessa área, né? Minha fala vai dialogar com a de Geraldo, mas hoje minha preocupação de pesquisa maior tem sido muito mais a questão de proteção de dados pessoais. Então, minha fala aqui vai convergir, de certa forma, com a fala de Geraldo, mas por um outro caminho, embora acho que nossas conclusões são bem parecidas em vários pontos, né? Como eu não sei, assim, e principalmente vai ter gente também depois assistindo no YouTube, né, qual seria o paradigma do conhecimento geral sobre o tema, eu vou começar falando um pouquinho sobre algo que fala dele inicialmente, né? Porque teve uma parte lá que Geraldo citando o Rodotà, logo no início, falou assim, se eu compro na internet, eu deixo uma marca, né? E o paradigma da proteção de dados pessoais, a discussão sobre proteção de dados pessoais, eu acho que dialoga muito com a ideia dos contratos eletrônicos, justamente nesse ponto. Porque nós temos diversos autores que vêm trabalhando com essa ideia de, digamos assim, criar um modelo filosófico, sociológico, jurídico para essas relações que são travadas pela internet. Uma pessoa que me parece que vem propondo um modelo que é interessante, não jurídico, né, um modelo mais sociológico, para tentar explicar o fenômeno, é uma autora chamada Shoshana Zuboff. Talvez vários de vocês já tenham ouvido falar. E ela cunha, né, um termo que ela chama de capitalismo de vigilância. Certo? Então, ela diz que hoje a gente vive numa era em que a gente estaria ali mediado por esse capitalismo de vigilância. Vejam, que seria o quê? Uma nova fase desse capitalismo, embora quando eu estou falando sobre isso, vira e mexe, tem algum colega ou algum aluno mais liberal que vai dizer assim, mas a China também vigia, a China não é capitalista, tudo bem. A gente só se utiliza o termo capitalismo de vigilância porque é algo que surge a partir da estrutura econômica das grandes empresas de tecnologia, como Google,
como o Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, né? É a partir do modelo de negócios dessas grandes empresas de tecnologia que surge essa ideia desse capitalismo de vigilância, né, que busca basicamente fazer o quê? Pegar a experiência humana, ou seja, pegar as nossas ações, interações, sentimentos, a nossa, em última instância, personalidade, transformar, né, pegar esse material bruto, transformar isso em dados, transformar isso em informação, e a partir daí usar essa informação, seja para influenciar comportamentos, para prever comportamentos, para analisar, e, obviamente, transformando isso, no mais das vezes, quando a gente pensa no senso do direito privado, transformar isso em relações comerciais, reverter isso em lucro, não reverter isso numa perspectiva mercadológica. Claro que, quando a gente trata desse tema, a gente também pode ter discussões que passem pela própria questão da democracia, né, que é um problema também que muito me preocupa atualmente, quando a gente pensa nesse paradigma de uma vigilância contínua sobre a qual nós vivemos, e que é muito pior, nós aqui, que somos a maior parte de nós, pelo menos de uma geração, que a gente lia 1984, assombrado, e nós todos voluntariamente, né, nos submetemos a um sistema muito mais controlador do que o que a gente encontra, né, no próprio livro de George Orwell. Mas quando a gente pensa dentro desse paradigma, e a gente vai pensar nos contratos que são mediados, né, por essa interface eletrônica, que Geraldo tão bem já colocou os diversos meios que isso pode ser feito, a gente passa a ter algumas mudanças em relação ao modo como os contratos poderiam ser anteriormente pensados. Eu sempre gosto, quando estou falando desse tema, não só de contratos, mas de proteção de dados pessoais como um todo, ou outras questões relacionadas à tecnologia, eu sempre gosto de ressalvar que eu acho que são novas situações que podem exigir novas abordagens, mas que, de modo algum, já adiantando o que eu vou falar mais para o final, nos fazem abandonar algumas soluções antigas. Ou seja, não é porque eu estou falando de contrato eletrônico que eu não vou falar de boa-fé, não é porque eu estou falando de contrato eletrônico que eu não vou falar de princípios clássicos contratuais, não é? Eu acho que o caminho não é esse. Mas, voltando, quando a gente está falando desses contratos eletrônicos, nós passamos a ter algumas possibilidades, e eu vou explorar um pouquinho já do que Geraldo trouxe para a gente. Nós podemos ter algumas possibilidades que trazem, e isso é o que me preocupa mais, uma auto-executoriedade que me parece não ser tão comum nos contratos regulares, né? Por exemplo, se a gente for pensar num contrato de compra e venda de um automóvel, e esse contrato foi feito através de um financiamento, de um parcelamento, não é seja diretamente com a concessionária ou com uma financeira. Com as novas tecnologias, e aqui não é só um contrato, porque esse meu exemplo não é de um contrato eletrônico, mas sim de um contrato que termina sendo afetado por essas novas tecnologias. Por conta das novas tecnologias, por exemplo, se tem hoje sugestões de que, se esse financiamento não fosse pago em algum momento, se poderia ter instalado previamente no carro um dispositivo para que impedisse esse carro de ligar e que informasse para que esse carro fosse, então, novamente apreendido. Ou, ainda pensando também em novas tecnologias, não exatamente contratos eletrônicos, ou um contrato de locação que o imóvel tenha uma chave eletrônica e que, se esse aluguel não for pago, essa chave eletrônica não permita mais a entrada da pessoa.
Então, a tecnologia, ela traz algumas previsões, algumas possibilidades, melhor dizendo, de autoexecutoriedade, que eu não sei se são legais quando a gente pensa na nossa sistemática. Afinal, existe uma ação a ser proposta, que seria uma ação de busca e apreensão no primeiro caso, existe uma ação a ser proposta, que seria uma ação de despejo no segundo caso, né? E não me parece que essa autotutela é algo que se dá de uma forma positiva no nosso ordenamento, já que estamos falando de situações que não têm uma previsão legal expressa. No meio eletrônico em si, o que me traz mais preocupação é principalmente a assimetria nesses contratos eletrônicos. Não me preocupa tanto se eu e Marcos resolvermos celebrar um contrato eletrônico, com seja lá que objeto for, né? Se nós, pela via da internet, resolvermos realizar esse contrato. O que me preocupa são outras circunstâncias, né? E vou aqui tentar elencar algumas para vocês, para que a gente possa conversar um pouco. Como eu disse, o ponto de partida para mim do problema, né, vou tentar aqui expor alguns problemas, o ponto de partida para mim do problema é essa assimetria. Todo o resto é derivado, mas o ponto de partida é essa assimetria de poder. Não é novidade a simetria de poder entre partes contratantes, especialmente quando a gente pensa nos contratos de consumo. Para isso, inclusive, nós temos o Código de Defesa do Consumidor pensado, né, como um mecanismo para tentar, em alguma maneira, equilibrar essa assimetria entre os contratantes envolvidos. Só que, nesse paradigma do capitalismo de vigilância, essa assimetria assume formas que antes não eram factíveis. Primeiro, porque esse modelo que nós estamos enfrentando hoje, ele traz uma assimetria informacional que é muito maior do que a que nós enfrentamos até então. Basta pensar na própria questão, que o professor Geraldo comentou agora há pouco, do marketing direcionado, né? Que ele brincou lá com a citação do Pequeno Príncipe, né? Que se você procurar uma vez, Geraldo, às vezes a gente não precisa procurar nenhuma vez, às vezes basta que a gente comente em voz alta, não é? Como eu estava querendo comprar não sei o quê, que as propagandas começam a aparecer para a gente. Por quê? Porque há uma captação de dados e um tratamento de dados de uma maneira tal, né, num volume tão grande, a partir desse Big Data, que o poder de um sujeito em comparação com o outro assume um abismo que a gente não viu até hoje. Porque um sabe exatamente quais são as necessidades do outro. Então, nós não estamos mais pensando aqui num contrato em que eu fui influenciado a fazer porque eu vi um outdoor na rua e aquele outdoor me seduziu, ou porque eu vi uma propaganda no intervalo, né, de um programa na televisão e essa propaganda, né, gerou em mim aqui uma vontade de consumir aquele produto, que nem uma que foi bem sucedida, né, no passado na televisão, aquela da pipoca e guaraná, né? Disse que foi um sucesso, todo mundo comia pipoca, queria beber o Guaraná Antártica. Mas aqui a gente está falando de uma situação em que o sujeito, baseado nas minhas conversas, baseado nos meus likes, baseado em quantos segundos eu demoro vendo uma página ou uma foto, o sujeito vai saber exatamente qual é o produto que eu quero. Então, eu acho que isso já gera, né, uma assimetria antes não vista. Não bastasse isso,
né? Não bastasse a questão da existência dessa simetria, há um outro ponto também, que é a ausência de conhecimento. Provavelmente, os que estão participando dessa reunião, todos sabem do que eu estou falando aqui agora, nesses exemplos que eu estou dando. Mas se a gente for pegar o grosso da população não tem a menor ideia do grau de vigilância a que estão submetidos. Não só isso, os meios digitais, eles também fazem com que, muitas vezes, as pessoas fechem contratos sem sequer ter ideia de que estão fechando contratos. Porque uma coisa é eu entrar num site que venda algum produto, ou que seja uma plataforma que sirva para intermediar venda de produto. Compra um produto. Eu acho que qualquer pessoa que faça isso tem plena consciência que está fazendo um contrato. Ok. Mas eu não sei se a pessoa, quando vai lá e se cadastra para ter um e-mail no Gmail, se as pessoas, em geral, estão cientes que estão celebrando um contrato. Ou se uma criança, um adolescente, quando pega o celular do pai e instala um joguinho, está ciente que aquilo ali é uma celebração de um contrato. Então, eu acho que nós temos também esse problema do desconhecimento, tanto do desconhecimento sobre a assimetria, como o desconhecimento também, por vezes, sobre a própria existência da celebração do contrato, né? Esse é um outro problema. E na celebração desses contratos, né, esse desconhecimento, ele traz um outro problema, que é um problema também antigo, né, que a gente sempre discute direito civil, e que eu trabalho bastante, que é a questão do consentimento, né, ou da estabilização da vontade. Porque hoje, então, principalmente depois da LGPD, quase todo site que a gente abre, a gente esbarra inicialmente com aquela mensagem: usamos cookies, né? Aceite ou morra. É mais ou menos assim, né? Aceite ou vá embora. Ou os famigerados termos de privacidade, né? Que nós temos, ou termos de uso, que nós temos que aceitar para poder celebrar certos contratos na internet, né? Então, esse sistema do notice and consent, né, assim, eu fui notificado e eu concordo com esses termos de uso, que parece, né, numa análise mais assodada, dar ao sujeito o poder de escolha, eu cada vez mais tenho certeza de que é um sistema falido. Então, vejam, eu não estou dizendo que o consentimento seja desimportante. Eu continuo acreditando no consentimento e na importância da autonomia. O que eu estou frisando aqui é somente que o modo como isso vem sendo trabalhado hoje termina sendo muito mais um caminho que as empresas, o Estado, encontraram para tentar se exonerar de responsabilidade sobre determinados atos que são celebrados. Então, a ideia de que eu cliquei e aceitei e eu não li, porque se eu for ler tudo, eu não vivo, né? Se cada vez que eu entrar num site, eu for ler os termos de uso até o fim, e eu for ler os termos de privacidade até o fim, eu não vou usar a internet, e não é uma opção não usar a internet, né? Se a gente for pensar dentro desse paradigma, me parece que a gente tem que sair de um paradigma focado só no consentimento
e passar para um paradigma mais focado também na risquificação, ou seja, em verificar quem é que deve arcar com certos riscos contratuais, independentemente da existência ou não do consentimento enquanto ato formal, mas não enquanto um processo de aceitação. Eu costumo aqui fazer sempre uma comparação com a própria ideia que a gente encontra na bioética, né? Aquela discussão sobre termo de consentimento livre e esclarecido, ou termo de consentimento informado, que há uma forte discussão também lá sobre como isso deve ser um processo e não simplesmente um documento pelo qual o médico se desonera da responsabilidade, digamos assim, em relação ao paciente. Então, o que me parece é que quando a gente fala de contrato eletrônico, a gente tem que, no fim das contas, manter alguns paradigmas que são antigos. Porque eu acho que boa parte das preocupações que nós temos são preocupações resolvíveis pela boa e velha boa-fé objetiva. Não é aqui uma proposta de dizer que a boa-fé serve para tudo, porque eu tenho uma séria preocupação com a densidade desses princípios, né? Se algo serve para tudo ou é tudo, no fim das contas isso não serve para nada ou é nada, né? Então eu tenho uma séria preocupação. Mas, por outro lado, me parece também, e aqui analisando a doutrina, nem tanto de civilistas, mas de pessoas que estão mais engajadas com essa parte de proteção de dados pessoais, me parece também que, por vezes, há uma certa preocupação em inventar respostas novas, desconsiderando soluções que já estão postas, né? E aí, nesse sentido, não só a boa-fé objetiva, como o próprio CDC. Não me parece, por exemplo, que eu possa pensar na ideia que foi feito com a Google a partir da LGPD, sem aplicar também conjuntamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente pensa nesse sistema, o que me parece é que a gente tem ainda aqui um longo caminho a percorrer, muito em parte porque essas grandes empresas têm sistemas contratuais, e têm sistemas de algorítmicos, e têm sistemas de algoritmos, e têm sistemas de predição que ainda estão muito além do nosso conhecimento, né? Geraldo trouxe ali da provocação que Marcos tinha passado para a gente de professor Paulo Lobo, do Código Civil Chinês. Eu até tive curiosidade de olhar também, não só aquele artigo, mas dar uma olhadinha geral depois. Esse Código Civil Chinês, Marcos, professor Paulo, Geraldo, colegas, ele tem várias previsões sobre proteção da privacidade. Previsões que eu lendo me parecem tão contraditórias com, pelo menos, os relatos que nos chegam sobre como é a vida na China, né? E aí, fica aqui também essa provocação, né, que o Geraldo trouxe lá o artigo e fez alguma comparação aqui com o decreto brasileiro. Então, o que eu fico pensando desse Código Civil chinês, já que o tema foi, né, trazido, só para ir fechando com a provocação, também no que toca aos contratos eletrônicos, quão próximo da prática real será que ele está, ou quão distante da verdadeira narrativa nós estamos cá do outro lado, né? Então, acho que essa é uma realidade que a gente ainda tem muito aí chão para percorrer, né? Encerro. Acho que Marcos já me puxou aqui para a tela sozinho, o meu tempo já deve estar acabando, então encerro aí agradecendo ao convite de Marcos, professor Paulo, fala de Geraldo e a atenção
de todo mundo, tá? Bem, gente, um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, amigo. Acho que foi uma excelente contribuição aqui para o debate. Eu vou passar, já que falei de debate, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Barros, avisar os colegas que estão aqui na sala que podem se inscrever aqui pelo chat. A professora Elaine Buarque já está inscrita e já, sem mais delongas, o professor Barros está chegando aqui. Vamos agora ouvir suas considerações em relação ao tema. Professor Barros, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todo o nosso grupo de pesquisa na pessoa do professor Paulo, pedir minhas desculpas aqui pela voz que está começando a voltar agora só por conta da cirurgia que eu fiz, apesar de não ter sido nada na garganta, na hora de entubar, a anestesista acabou pegando a corda vocal e eu estou começando a ter voz de novo agora só. Então, desculpem aí a voz diferente que Marco já pegou no meu pé, onde podia e não podia já sobre isso. E provavelmente vai fazer de novo daqui a pouco. Queria dar os parabéns para a apresentação do Geraldo e do Maurício, extremamente esclarecedoras, e que elas dialogam entre si, na verdade. Se a gente for perceber, a gente tem um mesmo fio condutor aí de trabalho, tanto um quanto o outro. Eu queria pegar alguns pontos nas duas exposições para a gente falar aqui rapidamente. Geraldo, quando ele vai começar a falar dos contratos eletrônicos, ele chega e diz, olha, os contratos podem ser interpessoais, intersistêmicos e podem ser interativos. Eu tenho uma preocupação que vai um pouco além dessa classificação, Geraldo, que seria a própria classificação também dos contratos de consumer to consumer, ou C2C, ou business to business, B2B, e o business to consumer, ou B2C. Por quê? Porque dentro disso a gente vai identificar que não só o contrato sendo interativo, interpessoal ou intersistêmico, eu vou ter que verificar a natureza desse contrato. Eu concordo com você em gênero, número e grau. O contrato eletrônico não é um novo contrato, é um meio. A gente fala, por exemplo, dos contratos inteligentes, smart contracts. Eles não são contratos, eles são uma plataforma de contrato. O blockchain é uma plataforma de você trabalhar o contrato, ele não é um contrato novo. E isso é uma coisa que acaba sendo um pouco estranha para quem não estuda isso, e aí, confirmando a fala do professor Maurício, eu sempre pergunto para os meus alunos, na primeira semana de aula, dando contratos, eu pergunto quem já viu um contrato e a turma toda levanta a mão. E aí todos levantam a mão e eu chego e digo, e agora, quem nunca viu um contrato? Talvez um ou outro levante a mão, mas só eu levanto a mão dizendo, olha, eu nunca vi um contrato. Vocês viram o instrumento do contrato, vocês não viram o contrato, que é um negócio jurídico. Vocês fazem contrato o tempo todo sem saber que estão fazendo contrato. E muitas vezes a gente tem isso no meio eletrônico. Muitas vezes eu não sei que, baixando um aplicativo, eu estou firmando um contrato para o uso desse aplicativo. E eu desconheço os termos desse contrato. E aí, dentro disso, a gente tem que identificar a natureza dessa relação, justamente para tomar medidas mais protetivas ou não, para identificar o quê? A simetria ou assimetria dessa relação. Então, por exemplo, os contratos que sejam interpessoais, eu vou questionar. Interpessoal, consumer to consumer, é um contrato interpessoal business to business, porque eu posso estar tratando de empresários que vão interagir entre si através de uma relação de computação. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui e o empregado dele na rua, é uma distribuidora, o empregado dele na rua com um tablet ou um smartphone, verifica se tem estoque no pedido. Não tendo na distribuidora, a distribuidora já está fazendo pedido na fábrica, que fica lá em São Paulo, através de um broker. É toda uma conversa via computador, que antes a gente tinha que fazer o quê? De forma analógica, anotar um papel, trazer na distribuidora, encaminhar para a fábrica para ela responder se atenderia ou não aquela venda. Hoje eu consigo fazer isso praticamente em tempo real, como se eu já tivesse o estoque na minha mão pronto para entregar.
muitas vezes você acaba de firmar lá o pedido e já foi entregue no e-mail ou um outro sistema análogo do empresário que está adquirindo para o varejo, ele já recebe uma duplicata eletrônica já para ele pagar. Então, a gente tem que começar a entender que o meio eletrônico chegou para ficar na nossa vida. E esse meio eletrônico, a gente tem que se aproveitar dessas relações daquilo que a gente já tem ponto. Então, a gente sabe que relações de consumo, elas são relações assimétricas. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa parametrização para julgar esses contratos que a gente vai ter interativos, esses contratos que sejam até interpessoais. Por exemplo, agora, durante a pandemia, quantas vezes a gente não fez pedido para supermercado, farmácia ou mesmo loja para comprar qualquer coisa via WhatsApp? Então, você vai lá e está interagindo. E aí a importância do que Geraldo coloca aqui, se o contrato é entre presentes ou entre ausentes, porque em cima disso vai mudar o tempo do contrato. E eu acho interessante isso, em cima especialmente desse artigo que o professor Paulo mandou para a gente, do Código Chinês, que a gente teria que repensar. A gente vai continuar trabalhando a teoria da ignição por expedição? É esse momento que a gente vai firmar o contrato? A gente sabe que a gente tem várias teorias. Qual seria de fato aplicável? Como é que isso vai se sustentar? O artigo do código ele fala quando está o produto, a escolha do produto está disposto na internet, é quando você vai lá selecionar é que fechou o contrato. Então, a gente tem que começar a entender qual o momento, o tempo do contrato, além daquilo que Geraldo destacou aqui quanto ao local, já que, estranhamente, a gente acaba utilizando uma lei antiga, a Lei de Introdução à Norma em Direito Brasileiro, lá dos anos 1940, no lugar do Código Civil, que é de 2002. Por quê? Porque o Código Civil ele não basta para resolver esse problema de contratos eletrônicos na hora de definir qual seria o local. Então, uma lei, bem antes de se pensar em internet, é que a gente acaba utilizando aqui para resolver esse problema. Um outro ponto que eu achei interessante, e eu acho bom a gente destacar aqui, quando o professor Maurício faz aqui, ele vem falar da questão do capitalismo de vigilância. Tem uma expressão que eu acho que a gente pode estar aplicando bem aqui, que o Stefano Rodotà acaba utilizando também, mas a gente vê uma ideia geral também num texto que não é de direito, é um historiador, na verdade, israelense, é o Yuval Harari. Ele tem várias obras, mas tem uma delas que é 21 lições do século XXI, que ele trata dessa mudança da economia baseada na produção agrária, na produção industrial, para a riqueza do século XXI ser dados, o controle desse dado. E aí o Stefano Rodotà ele chega a destacar a expressão economia de dádiva, que a gente não verifica muitas vezes que a gente está fazendo contrato quando pega uma rede social que a gente diz, não, isso é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Como o Yuval Harari destaca, além do Big Brother, lá do 1984, como o professor Maurício lembrou muito bem aqui, a gente tem agora os Small Brothers, que acabam controlando isso, virando um novo sistema de riqueza. A gente tem que repensar tudo isso, porque, por exemplo, Marcos, você me controla o tempo aqui que você me conhece. Você sabe que eu, se deixar, eu falo umas 2 horas. A gente fala, por exemplo, sobre defesa econômica e controle através do CAD. Normalmente, a gente vê o quê? Baseado em fatias que você tenha do mercado, fatia financeira. Só que muitas vezes essas empresas que controlam esses dados hoje, não necessariamente elas têm uma fatia financeira no mercado, mas têm controle de informação. E a gente tem que começar a pensar isso, por exemplo, uma coisa que eu estava com o Marcos num congresso recentemente, e o professor Manuel, agora esqueci o sobrenome dele, eu sou horrível para nome, o professor Manuel estava tratando sobre uma pergunta que o próprio Marcos fez do caso do metrô em São Paulo, que faria um reconhecimento facial de cada passageiro,
e estaria fazendo essa identificação. E lá se discutiu o quê? Tá? Manuel Davi Maceno, obrigado, Marcos. Lá se discutiu o quê? Não há uma identificação dessa pessoa específica, então não há um uso de dados dessa pessoa. Só que veio uma informação essa semana, não sei se Marcos já tomou ciência disso, porque a pergunta para o professor Manuel Maceno partiu do Marcos, que vão começar a utilizar essas câmeras do metrô em São Paulo, não só para fins de propaganda dentro dos carros, mas para fim de identificação de pessoas que cometeram crimes, estão sendo perseguidas pela polícia. E aí a gente diz, não, olha, vem cá, se essa informação não utiliza dado, porque não há o reconhecimento do Marcos enquanto indivíduo, então não é nada dirigido a ele quando ele vai ter essa propaganda lá no carro, então não há um uso de dados. Tudo bem. Só que como é que eu vou fazer isso se eu estou fazendo uma identificação para saber se o Marcos cometeu ou não cometeu um crime? E como é que eu vou ter isso? Então, há sim um tratamento de dados, há um trabalho de dados aqui, e a gente não tem esse controle. E aí o que eu vi muito interessante na fala do professor Maurício, essa questão da vulnerabilidade, que volta ao começo que eu estava falando, porque a gente tem nessas relações via internet uma assimetria tão grande que a gente acaba tendo aqui a questão, foi o caso da linha 4, que é a linha amarela. A gente acaba tendo aqui uma situação de vulnerabilidade, como o professor Maurício destacou, que a gente acaba tendo relações que muitas vezes parte-se de uma presunção de simetria, como faz a Lei 13.874, a Declaração das Liberdades Econômicas, alterando aí, criando um artigo 421A no Código Civil, que diz: os contratos civis e eletrônicos presumem-se simétricos e paritários. Ok, mas essa presunção é uma presunção relativa. A gente já trabalha hoje em termos de direito civil, de direito empresarial, que o B2B, o business to business, não é só o Bzão, 2Bzão, mas um Bzão com Bzinho. Por quê? Porque você tem relações de vulnerabilidade muitas vezes aí. Então, a gente tem que ter aqui uma análise, primeira, como o Geraldo coloca, se o contrato é um contrato interativo, interpessoal ou intersistêmico, e aí eu vou fechar daqui a pouco só falando desse intersistêmico, de uma provocação que eu queria fazer aqui, mas também ver o tipo de relação, se a relação é de consumo, se a relação é de trabalho, se a relação é civil, como vai ser isso, porque em cima dessa relação nascem aí situações de vulnerabilidade que são até presunções absolutas dentro do nosso direito. A vulnerabilidade de certos sujeitos na relação. E na terceira hipótese, a gente tem que ver o caso concreto para verificar se dentro daquela relação, esse uso da internet, por exemplo, que o contrato eletrônico não é só feito pela internet, mas também é feito pela internet, mas se nesse caso gera algum nível de vulnerabilidade, que nesse caso, acho eu, como disse o professor Maurício, no uso da boa-fé, não como um bolso de palhaço, que tudo cabe, porque senão vai acabar virando como a dignidade da pessoa humana, que a gente vai jogando tudo lá, e daqui a pouco qualquer petição vai ser, olha, o direito que o meu cliente foi atingido foi esse, com base na dignidade humana, quero isso. Pronto, não precisa de mais nada. O juiz vai dar a sentença dizendo, com base na dignidade humana, concedo isso. Não é assim. A gente vai tornar inócuo o princípio se a gente joga tudo lá dentro. Mas acho interessante essa sua colocação, professor Maurício, em especial quando a gente conecta essa boa-fé aos deveres de conduta. Dever de informar, dever de colaboração. Então, nessa ideia, nessa relação, acho interessante a gente trabalhar isso. E, para fechar, eu queria deixar até uma provocação. Me lembro quando a gente começa a discutir contrato eletrônico, se disse, não, contrato eletrônico não existe. Por quê? Porque quando você tem um contrato interativo, você está interagindo com uma máquina. E a máquina ela não tem vontade. Se o contrato é um negócio jurídico em regra bilateral,
A vontade é elemento de existência aqui. Então, se não tem vontade lá, não vai existir o contrato. A gente respondeu isso facilmente, dizendo, não, a vontade está na programação. Você faz a programação, existe uma vontade lá. Você tem um sujeito, pessoa física, pessoa jurídica, ou o mesmo ente não personificado, que está usando aquele meio para interagir. A minha pergunta é em cima do que o Geraldo coloca no final. E se a gente chega no estágio da gente ter robôs, máquinas, que vão assumir a realização desses contratos de uma forma autônoma. A gente vai começar a pensar, como a Europa já começa a pensar, na condição de sujeito de direito desses sistemas, ou a gente ainda vai ter que trabalhar essa ideia da existência do contrato fundado, entre outras coisas, sobre a vontade, porque a gente tem que pensar nisso. A vontade aí, já que a máquina vai trabalhando isso de uma maneira autônoma. Então, eu coloco esse pensamento aí, pegando o gancho do Geraldo para o futuro, do que pode vir a acontecer no futuro. Tá? Eu sei que eu já estourei o meu prazo, vou devolver para o Marcos. Gente, obrigado por tudo. A gente agradece, professor Barros. A gente consegue no debate, e vou avisar o professor Maurício e o professor Geraldo, que as provocações do professor Barros eles vão ter chance de responder. A professora Elaine está inscrita, eu vou passar a palavra para ela, e na sequência, aí a gente continua aqui. Eu vou fazer umas ponderações e vou devolver, se não tiver mais ninguém inscrito, por mais 3 minutinhos para cada um dos expositores poderem se manifestar para as provocações do professor Barros. Professor Barros, agradecendo mais uma vez, vou passar a palavra agora diretamente para a professora Elaine. Oi, Elaine. Seja bem-vinda. Olá a todos, quanto tempo, saudade de vocês. Eu vou fazer algumas ponderações, eu até coloquei a primeira ponderação no bate-papo, mas para quem não leu, Berlusconi, na Itália, ele fez uma lipoaspiração. Pegaram os restos da gordura dele, fizeram um sabonete e leiloaram. Então, um sabonete com os restos de gordura. Aí eu fico pensando, será que isso seria uma res derelicta que foi abandonada, uma coisa abandonada? Será que fazia parte do próprio corpo? Será que esse contrato ele pode ser válido? Será que... Não, a primeira pergunta, mas esse fato é verídico, tá? Um aluno meu chegou para mim, e a gente aprende muito em sala de aula, né? Ele chegou para mim e disse assim, professor, eu comprei um cigarro eletrônico. Meu cigarro eletrônico, ele veio e não está funcionando. Só que eu uso ele para fumar maconha. Como é que eu faço para poder requerer, já que está no prazo de garantia, como é que eu faço para requerer justamente a substituição do produto e daí por diante, né? O dinheiro de volta, e daí eu fiz, olha, o que é que tem escrito, para que serve aquele produto que você está comprando? Porque, olha só, se a gente comprar um produto fora e que, se utilizado dentro do Brasil, ele não for lícito, vamos supor, como é que a gente vai poder, com base em que sistema a gente vai poder pedir algum tipo de ressarcimento? E se for uma lesão pessoal? Então, são temas que eles são longe, mas, ao mesmo tempo, eles são conjuntos, porque eles têm repercussões. Aí eu coloquei uma outra pergunta para vocês. Como é que a gente teria, então, a utilização de chave digital por terceiro? Como é que seria a regulamentação disso? Será que seria necessário um microsistema especial para tratar de contratos eletrônicos? E ele sai... Porque parte do direito empresarial saiu, né, do Código Comercial, veio para o direito civil. Será que seria o caso agora de parte do direito civil ir para algum outro diploma? Ou será que o próprio direito civil poderia trabalhar sobre os contratos eletrônicos? Eu pergunto isso por causa da executoriedade da responsabilidade civil, da indenização, né? E também da aplicabilidade, porque se eu vou pedir aqui no Brasil que eu seja indenizada, e na realidade, vamos imaginar que eu peça a substituição do produto, e essa substituição não seja possível aqui, o consumidor ele não vai ter mais aquelas 3 alternativas básicas que normalmente ele teria. Ele vai ter que subsumir em uma alternativa, né? Que seria receber o dinheiro de volta. Será que ele teria que ser condenado a isso também, nesse sentido? E só mais uma coisa, dizer para vocês, eu acho que vocês viram recentemente, né, um advogado, ele advogou em causa própria, a causa subiu para o STJ, porque ele não juntou a própria procuração assinada por ele mesmo.
E agora o STJ entendeu que, já que ele estava atuando em casa própria, ele não precisava assinar uma procuração para ele mesmo. Né? Mas precisou subir para o STJ. Então, eu tenho que fazer um contrato comigo mesmo, que não é possível. Né? A gente já dizia que não era possível um contrato consigo mesmo, porque a gente estaria representando as duas partes, né? Mas um com a procuração e outro representando em causa própria. E o último, mais uma pergunta, como é que se daria o sistema de tributação? Porque a gente sabe que esses produtos, quando eles chegam, eles são tributados e a depender da tributação, se for China, se for Brasil, se for, né? Por isso que a gente é a AliExpress ou vai pedir por outro canto, como é que seria? E a última coisa que eu vi, duas últimas coisas que eu vi agora é um advogado criminal, ele perguntou à juíza, em audiência, se o sistema pegou Covid, porque estava demorando muito para responder. O sistema estava demorando para dar a solução. E uma coisa que também é criminal, mas que eu vou trazer para o civil, eu não sei se vou me fazer entender, mas é o seguinte, o estelionato, antigamente, antes da lei anticrime, ele era uma ação pública incondicionada. Então, o Ministério Público dava entrada na ação, seguia. Agora, a lei anticrime alterou o artigo 171, colocou um parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal e colocou que a ação condicionada à representação da vítima. E ele simplesmente houve abolição crimes de todos os outros crimes de estelionato que não houve a representação. Então, veja só, a gente está falando de manifestação de vontade. Antes não era necessária a manifestação de vontade da vítima. Aí vem a lei anticrime e diz, tem que ser. E tem que ser, e todo mundo que um dia já pagou por isso, vai ficar solto. Bom, era só isso. Vocês estão vendo que só problematizar mesmo, né? Obrigada pela palavra. Obrigado a você pela participação, Elaine. Tá? E temos mais duas pessoas inscritas. Eu vou chamar aqui a professora Fabíola, que vai fazer uma pequena intervenção. Professora, abra só o seu microfone para eu localizar aqui. Achei. Pronto. Seja bem-vinda, recuperada, voltando às atividades. A palavra é sua. Amém. Oi, gente, boa tarde. Maurício, Geraldo, mais uma vez, parabéns aí pela exposição. Na verdade, eu só queria, assim, dizer o quanto eu fico assustada vendo, participando desse novo mundo, né? E, assim, nós temos um filho adolescente de 13 anos, quase 13 anos, que às vezes eu me deparo com algumas dúvidas e ele já sabe resolver, né? Então, o Luiz já tem capacidade para firmar um contrato, porque ele baixa seus joguinhos, ele baixa aplicativos, mas o que me chamou muita atenção foi um caso que aconteceu aqui em Recife, no final do ano passado. Uma criança de 3 anos, ela pegou o celular da mãe e entrou no aplicativo do iFood e simplesmente gastou R$400 no McDonald's. Né? Nós estamos falando, gente, de uma criança de 3 anos que mal sabe se expressar, mas que já sabe mexer no celular ou pelo menos ir tocando nas teclinhas. Evidentemente que ela não sabe ler, evidentemente que ela não tem a noção do que esteja fazendo. Isso vai totalmente mostra como a nossa legislação é frágil para enfrentar essas situações limites ou concretas. E isso é muito preocupante mesmo. Então, era mais essa contribuição aí para a gente repensar aí no nosso debate. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos. Por isso, vamos continuar aqui. Vou trazer para a conversa o professor Catalã agora, direto. Eu acho que está frio por aí, né, meu amigo? Eu não sei como é que está a temperatura aí, mas parece que eu não queria estar aí onde você está, não. Tá? A palavra é sua, meu caro. Ela não me permite estar de sunga. Eu queria primeiro, antes de qualquer outra consideração, dividir aqui a minha solidariedade junto ao professor Barros, que soube vítima de erro médico. Né? Melhoras, pronta melhor. Na linha do que a professora Fabíola trouxe, hoje pela manhã eu ouvia, num seminário no âmbito de um pós-doc que eu estou fazendo, uma colega do Rio, fazendo alusão ao prosumer, e chamando a atenção para aspectos que, em alguma medida, nos permitem entender que esta personagem
não é tão vulnerável quanto aquela figura que nós que trabalhamos com o direito do consumidor, na linha de muitos ensinamentos do professor Paulo, vem tentando explicitar ao longo dos últimos 30 anos. Ela dizia, essa colega, por exemplo, que o prosumer consegue usar algoritmos a seu favor, o que me espanta. E talvez Maurício e Geraldo possam dizer, ela tem razão, porque aos meus olhos, algoritmos são desenhados intencionalmente para serem opacos, na linha do que ensina o Sérgio Amadeu, por exemplo, professor em São Bernardo do Campo, ou a própria Xoxana, que foi citada aqui e por acaso, está aqui na minha frente. Bem, a professora Fabiola fala dessa criança, e aí não consegue fugir da minha mente o tão debatido hoje visual law. A criança não sabe ler, né, professora Fabiola? Mas, obviamente, ela vê aquela figura e tem fome e toca no botãozinho e sabe que aquilo ali está programado. Bom, nesse contexto todo de até eu gostaria de ouvir o professor Paulo, que eu tive sobre esse tema há muito tempo e, obviamente, muito me influenciou. Segue fazendo algum sentido a gente sustentar que o consumidor presume-se vulnerável quando presunção, substantivo feminino, ato de presumir ou de se presumir, de julgar a partir de indícios, de aparências, suposição que se tem por verdadeira, não deixa de ser uma suposição, e ainda quando a adjetivamos com absoluta, o substantivo normalmente é mais forte e leva muita gente a tentar nos induzir a entender que nem todo consumidor é vulnerável, em vez de deixarmos muito claro que este é um ponto de escolha que foi intencionalmente eleito para a gente construir um sistema jurídico protetivo ante a assimetria informacional, que só cresce em tempos de Big Data, inteligência artificial. Enfim, é uma reflexão que eu divido com os colegas. Não me parece mais que a gente possa seguir, talvez seja um equívoco da minha parte, repetindo que presume-se vulnerável, porque isso dá margem para esse tipo de argumentação. Talvez alguns sejam menos vulneráveis. A mim não me parece que haja consumidores menos vulneráveis. Talvez alguns mais vulneráveis. A gente precisa entender isso a partir da situação em concreto. Mas, enfim, divido essa angústia com vocês. Obrigado pela oportunidade de ouvir conferências tão interessantes. Obrigado, professor Catalã. Eu vou fazer só aqui uma consideração rápida e vou devolver a palavra ao professor Maurício e ao professor Geraldo, cada um para poder responder ou fazer algum comentário em relação ao que foi colocado aqui. Mas, se me permitem fazer um sumário, pegando a fala de Geraldo, ficou muito claro que a gente não tem uma norma específica, nem no Código Civil, nem no Código de Defesa do Consumidor, que lide com a contratação em meio eletrônico. O máximo que a gente tem, o mais perto possível, é um decreto que regulamenta a atividade do fornecedor do comércio eletrônico, com requisitos de prevenção, mais de informação do que outra coisa. E tem muita confusão conceitual. O professor Barros ainda deixou isso mais evidente ainda na fala dele. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo o contrato com o meio que se usa para contratar e, Geraldo, com os meios de pagamento. Não é apenas uma confusão entre o contrato e a forma de contratar. A gente vai acrescentar os meios de pagamento aí. E aí, pegando a fala do Maurício, a gente tem mais uma questão. Quando eu penso no consentimento para o contrato, eu queria depois, Catalã, a gente discutir um pouquinho sobre isso. A gente fala do consentimento no aspecto estático, ou você consente ou você não consente, é binário, ou sim ou não, e a partir dali, pacta sunt servanda, obrigatoriedade, salvo alguma necessidade de recorrer a uma necessidade de reequilibrar aquela situação. Mas quando a gente fala do consentimento em relação a dados, Maurício, a gente tem que levar em consideração que aquelas informações que são necessárias para aquele contrato específico acabam sendo utilizadas por aquela pessoa que está oferecendo o serviço, oferecendo o produto, para outras finalidades. E aqui eu tenho um processo dinâmico que permite, inclusive, que eu revogue o consentimento. Nós estamos falando do mesmo consentimento, a gente está falando de consentimento para múltiplas situações e consentimentos que não podem ser tratados da mesma forma. Para completar, enquanto a gente ainda está discutindo como é que nós vamos regular isso, a gente passa para o desafio agora de contratos que se executam sozinhos. E os contratos ditos inteligentes acabam sendo basicamente a conversão
a nossa linguagem jurídica num código. A gente troca a linguagem dos códigos, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, pela linguagem de programação. E aí, nessa circunstância, a gente tem um caso que, para mim, é muito sério e muito grave, que é do poder de fiscalização, sobretudo do fornecedor, e aqui Maurício falou de assimetria nas relações, Barros tratou disso de outra forma, em relação a quem contrata através dessas plataformas. Porque se você atrasar o pagamento 1 minuto a partir da meia-noite do dia seguinte, aquele serviço é suspenso. Quando você está utilizando o serviço, por quanto tempo, com quem você está compartilhando, é tudo monitorado 24 horas por dia. Só que acontece que essa perspectiva de monitoramento é unilateral. O fornecedor sabe exatamente o que nós estamos fazendo. E a gente não tem nenhuma ideia e nenhum acesso ao que vem no sentido contrário. E isso vai complicar à medida que a internet das coisas começar a se desenvolver. Eu não estou falando da sua assistente virtual, da Alexa ou da Siri. Eu estou falando da sua geladeira, do seu carro, da roupa que você coloca, está coletando dados e está mandando dados para alguém. A gente ainda não tem isso com grande impacto porque não existe intraoperabilidade entre os diversos sistemas. Na medida que as cadeias de consumo começarem a resolver isso, a gente passa a ter um problema maior ainda. Catalã falou de visual law, e aqui eu comecei a pensar, Catalã, na questão do consentimento que o Maurício trouxe, mas de outra forma. Veja, a gente está vivendo um momento que o marco jurídico da Lei de Proteção de Dados cria uma necessidade de que, doravante, a gente pense na privacidade desde o início do oferecimento do serviço da plataforma do contrato, a tal da privacy by design. E aí, não basta a gente trabalhar apenas se o padrão é opt-in ou opt-out, se eu já vou autorizar o acesso às informações ou por padrão, esse acesso está negado. O grande desafio da gente é lidar com a indústria de uma privacidade, de uma publicidade comportamental que monitora o que a gente está fazendo. E, primeiro desafio, a professora Fabíola colocou bem isso aqui, instruir quem não sabe o que é que ela precisa fazer e o que é que ela tem que se preocupar nessas contratações eletrônicas, porque ela não foi educada para isso. Segundo desafio, a informação às vezes está lá, por exemplo, esse site coleta cookies, mas ela está de um jeito que não facilita as decisões da gente. A gente tem que levar em consideração que às vezes o excesso de informação atrapalha. Então, que cookies? Para que eles servem? Como é que eles funcionam? O problema é que se eu entrar em 3 sites durante a tarde, eles coletam cookies diferentes com finalidades específicas e com tecnologias distintas. E eu não sei, não tenho habilidade para lidar com isso. Então, a gente tem um problema, que às vezes a informação é oferecida em quantidade, mas não em qualidade, e às vezes ela é oferecida numa quantidade tão alta que acaba atrapalhando a gente. E tem soluções simples para isso. E vejam, por exemplo, o que a Apple fez na última atualização do iOS. Ela criou um botão, que é um botão que, em inglês, é DNT, Do Not Track. Basicamente, eu vou no menu e digo assim, não quero que me rastreie, ponto. Em todos os aplicativos que estão instalados no meu telefone. Se eu quiser, eu posso fazer aplicativo por aplicativo e customizar as minhas decisões. Mas eu consigo fazer isso de uma maneira muito simples. Você quer ser rastreado ou você não quer ser rastreado? Sem dificuldade, sem burocracia, sem precisar ler, sem interpretar os cookies. O problema que o Maurício coloca para a gente do consentimento, ele voltou em várias falas aqui, a Laide também, de alguma forma, trabalhou isso, basicamente é que a minha sensação é que a LGPD tem como principal teatro de operações as relações de consumo, porque são nessas relações que se desenvolve esse tipo de capitalismo de vigilância e de publicidade comportamental, mas esse paradigma do consentimento é um paradigma paritário. E a gente não está na situação paritária para olhar para o consentimento como a gente sempre olhou. E eu acho que esse é o desafio da gente, de tentar primeiro descrever o que está acontecendo, tá? E separar as coisas. O que é pagamento, o que é meio de pagamento, o que é consentimento para o objeto do contrato, o que é consentimento que vai perdurar aquele contrato e vai ter uma ultraatividade em relação àquele contrato, porque esses dados vão continuar sendo utilizados para outras finalidades, e a gente precisa entender um pouquinho esse cenário, porque tudo está vindo muito rápido e a gente ainda não está conseguindo absorver essas mudanças como deveriam. Tá? Então, dito isso, eu queria trazer aqui para o destaque da tela 2 pessoas. Tá? Eu não sei se... Deixa eu ver aqui se eu vou achar. Professor Geraldo, já achei. Professor Geraldo, vou colocar aqui com destaque. Professor Maurício. Vou dar aí de 3 a 5 minutos para cada um, para suas considerações finais. Mais uma vez,
agradecendo aqui, deixa eu colocar o professor Geraldo junto aqui, deixar os dois aqui junto na tela, agradecendo as participações. E eu vou sugerir que a gente faça de trás para frente. O professor Geraldo começou a falar, vou deixar o professor Maurício fazer as considerações e depois o professor Geraldo termina aqui, né, esse primeiro momento da nossa reunião. Professor Maurício, a palavra é sua, amigo. Obrigado, Marcos. Bom, 3 a 5 minutos, vou tentar fazer um passeio, que foram muitas provocações muito interessantes. A professora Elane comentou ali, eu vou só citar, professora, a gente sugiro depois, Marcos, se até na revista Fórum, a sua pergunta lá da questão da gordura, além de me lembrar do filme Fight Club, né, para mim já é um clássico, me lembrou também de um artigo da professora Roxana, que saiu na revista Fórum, aquele de direito da privacidade e propriedade. Se não leu, depois olha esse artigo, que eu acho que ele traz um pouco da mesma discussão, a discussão sobre personalidade, né, e abandono de bens, no caso aí, e a gordura jogada fora. A professora Fabíola trouxe ali, né, não só o filho adolescente, que já sabe mexer mais do que ela própria, né, professora Fabíola? As crianças hoje e os adolescentes já estão muito mais à frente. Nesse exato momento, ele ia dizer que a gente era cringe, que é a palavra do momento, né, da moda nas redes sociais. Talvez daqui a um mês já seja outro, né? Mas o caso específico, né, da criança de 3 anos que fez a compra, eu acho que ele dialoga muito com o que eu estava falando antes também. Porque, note, mais uma vez, qual vai ser o argumento do iFood ou do McDonald's aqui? Vai ser, olha, mas o celular era seu, do pai ou da mãe, que é maior, capaz, você instalou esse aplicativo e eu não tenho como ter o poder diretivo, eu não tenho como ter a fiscalização de quem é que está usando esse seu celular. Eu presumo, né, que quem está usando é você. Né? Só que, veja, que, mais uma vez, é aquela velha questão. A empresa, ela quer transferir para o consumidor a responsabilidade por falhas na operação do sistema, ela quer transferir para o consumidor a fiscalização, e se ela fosse roubado? Ia ser o mesmo argumento, como acontece com os cartões de crédito, né, já há algum tempo. Então, são questões aí que, para mim, é um contrato nulo, ponto. Sabe? Esse contrato da criança de 3 anos é nulo, não importa se era o celular do pai. É claro que a gente, a partir de um paradigma que não seja de uma negligência ou coisa que o valha, mas, enfim. Né? E o professor Marcos Catalã até estava com Xoxana aí perto na mão. Essa colega aí, que eu não sei nem quem foi, professor, fala de prosumer, eu também tenho sofrido, às vezes, com as coisas assim. Uma colega dizendo que antes de 2018 a gente vivia quase no sistema comunista no Brasil. São umas coisas assim, de neoliberais, que eu realmente não sei, às vezes, nem como responder, sabe? Não sei nem como responder. Eu fico chocado. Eu acho que eu vivo em outra realidade diferente, né, dessas pessoas, mas concordo ali em gênero, número e grau com sua fala. Né? A gente tem que caminhar para um paradigma que a gente tente diminuir essa defasagem. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas da área de tecnologia falando, né, por exemplo, aquele rapaz, né, que é um jovem ainda, aquele Vitalik Buterin, né, que é o criador do Ethereum, que é o concorrente da Bitcoin, digamos assim, e que não é só uma moeda virtual. Boa parte desses contratos eletrônicos, o professor Geraldo aí com certeza também tem acompanhado isso, é uma plataforma pensada para operacionalizar isso, que de alguma forma é a morte do contrato como nós conhecemos, a morte do contrato enquanto confiança. Porque passa a ser um contrato que ele vai se resolver tudo, ele parte da desconfiança, ele não parte da construção da confiança entre as partes. Mas o que eu queria salientar é que quando você vê esse rapaz falando, ou é muita inocência, às vezes as pessoas da tecnologia, elas só veem a solução tecnológica. Eu tenho essa impressão. E não veem o desastre que isso pode trazer atrelado, ou então uma fé absurda, né? De
partir do pressuposto que todo mundo vai acreditar naquilo, mas eu já vi uma palestra especificamente desse criador do Ethereum, que ele realmente me parecia de uma inocência, de uma fascinação com a criação dele, falando como é facilitar os contratos, tal, que claramente é alguém de fora, né, do direito. Essas preocupações todas também que o professor Zé Barros, né, no debate dele ali, né, trouxe de uma forma muito clara. Então, para não me estender aqui no tempo e Marcos me puxar a orelha, né, quero mais uma vez, gente, agradecer a todo mundo, foi muito bom mesmo estar aqui com vocês, certo? Fico muito, muito agradecido, muito prazer enorme, tá bem, gente? Obrigado aí, espero que tenha sido bom para vocês aí, como foi para mim, tá certo? Nós que agradecemos, meu amigo. Professor Geraldo, sua vez. Só queria pontuar aqui só duas questões aí que foram levantadas, tanto pela professora Elaine quanto por Fabíola, com relação a essa questão da regulação do ambiente virtual, né? A gente sabe que existem duas correntes, né? Segundo uma, a gente estaria diante de um mundo novo, né? Que demandaria um direito diferente. Ou seja, o direito atual não estaria apto para contribuir com sua regulação, né? E uma outra corrente, e essa outra corrente que diz que a gente deveria transplantar as regras já existentes mediante o emprego da analogia. Então, segundo essa corrente daí, o ambiente virtual é simplesmente uma extensão do direito comum, devendo-se utilizar os atuais instrumentos para dirimir os conflitos surgidos no ambiente virtual. Então, essas questões sobre autenticidade de manifestação de vontade, existência, validade, eficácia dos atos jurídicos, responsabilidade por danos, perda de valor desembolsado na compra, demora na entrega do produto, uso indevido de dados, dificuldade de prova daquela transação, tudo isso daí seria resolvido mediante o emprego dos institutos já existentes, né? Só que me parece que um caminho que não considere esses dois extremos aí teria uma acolhida melhor, né? Então, eu acho que nesse ponto cabe exatamente ao direito servir de ponto de referência para evitar que a internet seja uma terra livre, sem barreiras, onde impere a desconfiança nas relações jurídicas. Ou seja, é necessário preservar a fluidez dessas relações e a democracia interna da rede, mas sem esquecer da preservação dos direitos individuais, e eu acho que esse vai ser sempre o objetivo maior a ser atingido, né? Ou seja, deve-se flexibilizar o direito para adaptar-se a essas novas situações, agora, sem criar obstáculos ao livre desenvolvimento da rede e ao comércio eletrônico em particular, já que diversas sociedades já tornaram essa uma atividade, acho que da qual ninguém pode mais escapar, tá? Que impacta, evidentemente, todas as organizações. Agora, claro, que eu não tenho resposta, mas encontrar esse ajuste fino que é o nosso desafio. Então, cabe, acho que, a todos do ambiente jurídico, digamos, contribuir para que se encontre esse ponto ótimo entre regulação e não regulação do mundo digital, do mundo virtual. Então, pessoal, mais uma vez aí agradeço aí a participação de todos. Marcos, obrigado aí. Nós que agradecemos a você, Geraldo, a Maurício, a Barros e a todos que se manifestaram aqui durante os debates. Assim, a gente vai encerrar a nossa primeira parte da reunião, a gente continua aqui na sala, mas para aqueles que vão assistir a gravação, está na hora da gente se despedir, eu vou interromper aqui a gravação nesse momento, tá bom? Até a próxima, pessoal.